certo aqui. Ok, oremos. Glorioso Deus, amado Pai, somos gratos porque o Senhor preparou esse momento para que nós estivéssemos juntos em família, para aprendermos da Sua palavra, que o Senhor seja engrandecido sempre, que o Senhor possa ser exaltado nesse estudo, que possamos aprender, porque a nossa vontade é sempre fazer a Sua vontade, a Sua lei, a Sua verdade, para que nós permaneçamos fiéis até a Sua vinda ou até a nossa morte. Que o Senhor possa se alegrar de tudo que faremos até aqui, abra nosso coração, nossa mente, para que nós possamos absorver o que a Sua palavra tem para todos nós. Esteja conosco, cuidando de tudo nesse momento. Esteja também com aqueles que não podem estar, por algum motivo, que o Senhor abençoe a vida de cada um. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Hoje então, nós vamos refletir um pouco, até o Silas estava falando agora sobre isso, né? A questão das alianças. E está cheio de aliança na Bíblia, né? A gente não teve nesse curso a oportunidade de estudar o Velho Testamento, mas com o que a gente vai passar aqui é perfeitamente possível entender essa questão das alianças. Então nós sabemos que no chamado Velho Testamento, nós temos Deus fazendo diversas alianças. Então existe Deus fazendo uma aliança com Adão, né, lá em Gênesis 2,16, quando ele fala, não coma desse fruto, né, então é uma aliança. Depois nós temos Deus fazendo uma aliança com Noé, né, lá quando ele fala que nunca mais vai destruir a terra com água, que é a aliança que ele dá um sinal, inclusive, dessa aliança, que é o arco-íris, né. Nós temos também a aliança entre Deus e Abraão, em Gênesis 12, do capítulo 12, né, dos versos 1 a 3, onde Deus promete a Abraão e, consequentemente, os seus descendentes, que daria uma terra, uma nação, e que dessa terra, né, dessa nação, sairia a bênção para todas as famílias da terra, ok? Nós temos também uma aliança de Deus com Abraão, que é a circuncisão, isso se prolonga até a lei mosaica. E depois nós temos a aliança de Deus com uma nação especificamente. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em Êxodo, capítulo 19. Eu esqueci de pegar minha Bíblia, pronto, já está na mão. Êxodo 19. Então, Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 19, verso 3. Então aqui é quando ele sai da escravidão do Egito, chegam no Monte Sinai, e aí Deus vai falar uma coisa muito interessante no verso 3. Fala assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. E aí vai vir o que nós chamamos da lei mosaica, iniciando ali em Êxodo 20 com o famoso 10 mandamentos, né? Então essa é a aliança entre Deus e a nação de Israel. Portanto, a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, ela foi dada para uma nação, para Israel, e não para todas as nações do mundo. E eu vou repetir isso para ficar bem gravado nas nossas mentes. Êxodo 19, verso 3, Deus fala para Moisés falar, ensinar as coisas que ele havia recebido no Monte Sinai, para a nação de Israel. E essa nação recebe essas 613 leis que santificavam essa nação, que dava a essa nação a oportunidade de se reconciliarem com Deus através dos preceitos da lei mosaica, ok? Como, por exemplo, as festas, a guarda de dias, a guarda da Páscoa, a guarda não é guarda, né, mas a comemoração, os holocaustos, os dízimos, as ofertas. Então tudo isso, o sacerdócio levita, tudo que está envolvido no Velho Testamento
ela foi dada para a nação de Israel. E foi dada também outras alianças na Bíblia. Por exemplo, nós vamos ter também uma aliança entre Deus e Jesus Cristo. Jesus Cristo, no 1 Coríntios capítulo 15, existe uma aliança onde Jesus vai entregar a igreja para Deus Pai. Então, isso também é uma aliança. Então, a Bíblia está cheia de alianças. Cheia de alianças. Porém, essa aula de hoje nós vamos conversar sobre a aliança de Jesus Cristo com a sua igreja. A aliança estabelecida por Cristo através do seu sangue, do derramamento do seu sangue. A aliança mosaica vem criar muita confusão para os cristãos e existe muita briga teológica dentro das páginas do Novo Testamento acerca desse cancelamento da lei de Moisés, que não é, na verdade, um cancelamento, e sim o cumprimento da lei de Moisés na pessoa de Jesus Cristo na cruz. Mas a gente vai começar a refletir sobre esses versos agora, tá bom? Lembrando que Jesus Cristo, ele foi prometido desde Gênesis, né, 3:15 e assim por diante, porém, eu gostaria de convidar vocês a lerem Atos 3, o livro de Atos, capítulo 3, eu vou ler do 21 ao 26. Então, Atos, capítulo 3, do 21 em seguinte. Todos lá? Vamos ver o que está escrito aqui em Atos 3. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés. Então aqui é Pedro que vai citar o que Moisés disse lá em Deuteronômio capítulo 15. E lá ele fala assim: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também, anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para que vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Portanto, nós temos aqui Pedro pregando que o cumprimento da profecia de Deus para Moisés e o cumprimento da profecia de Deus para Abraão se dá na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é esse em que Deus enviaria, no sentido de um profeta semelhante a mim, como diz o verso 22, e a ele ouvireis em tudo que vos disser. Quando Jesus vem, no livro de João, capítulo 14, querem abrir lá? João 14, 23 e 24, nós vamos ver o que Jesus disse que ele veio fazer aqui. Então, João 14, 23 e 24, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui cumpre a profecia de que Jesus viria, alguém viria, para falar das palavras de Deus, prometido lá em Deuteronômio, cumprindo em Jesus Cristo, assim como promessa dada para Abraão em Gênesis 12, verso 3,
que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, lembra, nós estudamos nas outras aulas, né, Cristologia, e isso também faz parte da Cristologia. Jesus, ele é o Messias prometido desde o Velho Testamento. Então, como eu disse anteriormente, o Velho Testamento continha a aliança de Deus com o povo de Israel através do legislador Moisés, que ficou conhecida como a Lei de Moisés, ou a Lei Mosaica. Porém, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus vai estabelecer uma nova aliança, diferente da Lei de Moisés, que a Lei de Moisés, a aliança foi dada, como nós vimos em Êxodo 19, foi dada para a nação de Israel, os descendentes de Jacó. Jesus vai criar a sua aliança, cumprindo Gênesis 12, verso 3, quando Deus falou para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas, né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, diferente da lei de Moisés, que é para a nação de Israel, a aliança de Jesus Cristo, ela é para todas as nações da terra. Vamos ler Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: comam, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam dele todo, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, Jesus promete essa nova aliança, diferente da lei mosaica. A nova aliança, como a gente vai estudar ainda, ela é para todas as nações da terra. E essa nova aliança não deveria ser novidade para nós, porque ela já está profetizada desde Jeremias 31. Então, se você puder, vamos ler juntos a profecia de Jeremias, um profeta do Velho Testamento, aproximadamente aí 600 anos antes de Cristo. Deus revelou para ele que já seria enviada e dada uma nova aliança. Então, Jeremias capítulo 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, lá no Velho Testamento, Deus já havia falado em Deuteronômio 15 para Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele, do meio dos seus irmãos, que ensinaria uma nova aliança. Nós temos vendo aqui que em Jeremias 31, Deus afirma, afirma para Jeremias que faria uma nova aliança. E nós lemos Mateus 26, no momento em que Jesus está comemorando a Páscoa, a sua última Páscoa com os apóstolos, ele declara que essa nova aliança é diferente da velha aliança, porque essa nova aliança ela é baseada no sangue de Cristo e não no sangue de cordeiros, nem cabritos, nem touros, nem bodes, ok? Mas nós vamos ver esses versos daqui a pouquinho. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Pode me interromper a qualquer momento e a gente conversa. É interessante, Gustavo, que quando a gente está dizendo assim, que faria uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme, ou seja, que não é igual à aliança que ele firmou, né, com
com seus pais, isso é, quando Deus firma a aliança com Abraão, aí depois de 430 anos ele estabelece a lei. A lei ela é estabelecida porque o povo de Israel que sai da terra do Egito, ele sai mal educado, com a outra cultura. Todo distorcer essa lei e ajustar esse povo. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso aí lá em Gálatas, né? Capítulo 3. E quando nós olhamos que, como ele declara aqui em Jeremias, ele diz que é uma aliança que não é igual a que fiz com seus pais quando eu tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, por conta eles anularam a minha aliança. Então, ou seja, é totalmente diferente, não tem nada a ver, né, com a antiga aliança. Inclusive, na nova aliança hoje, nós temos o perdão de pecado, que ela é feita... Calma, menino. Oi? A gente vai chegar lá. Desculpa. Não, Desculpa. tudo bem, mas a resposta é, veja bem, a gente leu Jeremias 31. Você tem Jeremias aí? Está aberta a sua Bíblia? Tá aqui, ó. Isso. Lê o verso 34. 34. Ninguém mais ensinará seu próximo e nem a seu irmão dizendo, conhece o Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Agora, o mais Porque... importante, por Oi? que que ninguém vai mais fazer isso? Porque a resposta pode continuar. Por quê? Então ele perdoaria os nossos pecados, Não, né? leia o verso certinho. Então, Pois, começamos o o, fina, 34, certo? o final do Ninguém mais 34. ensinará... Como? O final do 34. Tá, então o final do 34, ele diz... Okay. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículo Isso. 35 diz, Não, assim 34 tá diz bom. o Senhor. Tá bom. Então, assim, a diferença da velha aliança com a nova aliança, da lei de Moisés com a lei de Cristo, são muitas diferenças, mas a principal, eu diria que através da inserção do sumo sacerdote de uma outra tribo, não dos levitas, mas Jesus é da tribo de Judá, se muda o sacerdócio, automaticamente se muda a lei. A lei agora é baseada no sangue não de cordeiros e cabritos e bodes e touros, mas no sangue de Jesus Cristo, que definitivamente tira o pecado do mundo, não faz a lembrança e a recordação de pecados, porque na velha aliança não existe perdão de pecados. Os atos de holocaustos praticados pela nação, especificamente os sumos sacerdotes, os levitas, os sacerdotes, eles faziam recordação de memória, de pecado. Era um apaziguamento em que Deus, vamos falar assim, sentia com relação aos pecados de Israel, não o pleno pecado como existe na nova aliança. Mas vamos seguir como, quando e por que essa velha aliança, a lei de Moisés, foi cancelada. Vamos abrir lá em Hebreus 9:5. Nós vamos folhear bastante a Bíblia hoje. Se você não conseguir acompanhar, anota as passagens, ouve a leitura, porque senão o tempo voa e a gente não consegue evoluir muito, e eu peço desculpas para vocês. Então, Hebreus 9:15, por isso mesmo, ele, Jesus, né, Deus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, tá vendo? Recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então Jesus, enquanto vivo, está escrevendo, ensinando a sua aliança, mas essa aliança só entra em vigor a partir da sua morte. E essa nova aliança, no verso 15, ela é diferente da velha aliança, porque somente na nova aliança existe a remissão das transgressões que havia sobre a primeira. Ou seja, a primeira aliança
não perdoava pecados, o que somente a aliança de Cristo é quem cumpre isso. Nós vemos hoje muitas igrejas vivendo coisas da velha aliança na nova aliança. Vejam, o que eu quero deixar muito claro é o seguinte, vocês viram que... Vamos seguir, vamos abrir Efésios, eu não quero me antecipar, que às vezes eu fico um pouco empolgado, me perdoem por isso. Vamos abrir no livro de Efésios, no capítulo 2. Então, para quem gosta, é Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do 14. Então, Efésios 2:14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui está falando de ambos os povos, dos gentios e gentios e judeus, tá? Fez um único povo. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio deles, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o que eu quero pegar é o verso 15, onde está escrito: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ou seja, a lei de Moisés. Então, quando a lei de Moisés acaba, a lei de Moisés acaba na sua carne, na carne de Cristo, ou seja, na cruz. E a lei de Moisés, ela foi abolida, tá? Ela não foi aperfeiçoada, muito pelo contrário, ela foi cumprida, ela foi abolida, ela foi extirpada. E, portanto, a lei de Moisés e todos os seus mandamentos se finalizam, né? Se findam na cruz de Cristo. Ok? Eu queria ler um verso de Colossenses capítulo 2, 14. Então é fácil decorar, vocês viram? Efésios 2, 14, Colossenses 2, 14. A Bíblia é muita gente nessas coisas, né? A gente vai ficando velho, vai esquecendo um pouco dos versos. Então, ó, Colossenses 2, 14, na minha versão está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Portanto, Paulo escreve aos Colossenses que Jesus cancelou a lei de Moisés. Ele vai falar a lei de Moisés como sendo um escrito de dívida, e que essa lei era contra nós, ou dependendo da versão, nos era prejudicial, como diz o final da minha leitura. Então, a lei de Moisés, ela é comprovadamente, por vários textos que nós veremos hoje, cancelada, cumprida na cruz de Cristo, onde ela foi inteiramente cancelada na cruz. Não foi parcialmente, não foi 90% da lei que foi cancelada. Foi toda a lei de Moisés. Professor, Pois não? Boa noite. boa noite, a paz de Cristo, amados e amadas. Ela foi prejudicial no sentido que ele fala assim, porque não puderam cumpri-la, porque Deus não fez, eu creio que Deus não fez com esse propósito, mas foi assim prejudicial porque as pessoas não não puderam cumprir, não tiveram condições de cumprir. Não, ela era prejudicial. Obrigado pela pergunta. Pode fechar seu microfone, Elisa, senão atrapalha um pouquinho. Ela era prejudicial porque o que o ser humano precisa, ela não dava, que era o perdão de pecados. O problema da humanidade, que é uma aula que nós vamos tratar dentro de algumas semanas, o problema da humanidade não é matar bicho, o problema da humanidade, né, que a lei determinava, a lei de Moisés determinava, o problema da humanidade
é o pecado. A lei de Moisés, ela não vem para resolver o problema do pecado, ela vem para mostrar o que é o pecado. Então a lei de Moisés, ela prepara um povo para sua santificação. Só um minutinho, Michele. A lei de Moisés prepara o povo dizendo o que é o pecado. Porém, ela não tem o poder de cancelar pecado através da morte de animais. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Então, ela é prejudicial, não é porque a gente não conseguia cumprir. E nenhum judeu consegue cumprir de verdade, mas é por causa da dureza do coração deles. Ok? Mas é porque ela é prejudicial, porque não resolveu o problema da humanidade, que é o pecado. A gente vai ver isso daqui a pouco. Pode falar, Michele. Pois não, boa noite. Oi, Gustavo, boa noite. Essa parte que fala que eles não perdoavam o pecado, ela se refere entre eles, tipo assim, que lá tudo a pessoa errava, eles matavam, era condenado, ou se refere ao perdão de Deus? Legal, boa pergunta, obrigado por isso. Não, é claro que a lei de Moisés ela era estritamente física, olho por olho, dente por dente, e evidentemente existia a ideia de amor ao próximo, tanto é que Jesus fala que a lei se resume em amar o próximo como a si mesmo. Mas a lei de Moisés, para fazer com que um povo que foi idólatra por 430 anos na nação egípcia, contaminado pela cultura politeísta, Deus quer fazer com que ela seja, tipo, educada, não, veja bem, eu só quero tentar exemplificar, mas educada numa cultura militar, sabe? Sim, sim, não, não, sim, sim, não, não, para que eles fossem aperfeiçoados espiritualmente à elevação de Deus como seu único Deus e todos os preceitos éticos e morais que a lei de Moisés institui. Porque, veja, eles eram um povo que era escravo, foram escravos por 430 anos no Egito. Portanto, as 10 pragas que Deus manda na libertação do Egito é justamente para provar que ele é o único e soberano Deus e muito maior do que os falsos deuses do Egito que apresentavam a eles. Então, na verdade, a lei de Moisés ela vem para mostrar um processo de santificação que só vai se concretizar em Jesus Cristo. O perdão entre eles era algo difícil de acontecer, haja vista, por exemplo, algo que Deus não queria fazer e teve que fazer, que era ter a carta de divórcio por causa da dureza do coração entre um casal. Então, a dureza, que deveria existir o perdão de pecados entre eles, não existia. Agora, o problema do pecado não é entre eu e você, e sim entre mim e Deus. Porque o pecado me contamina e me afasta da presença de Deus. Portanto, a única maneira de resolver isso é Jesus Cristo, tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se eu criei mais confusão. Qualquer coisa pode abrir o microfone aí e vamos conversar. Tá bom, obrigado. Consegui responder um pouquinho? Ajudou? Conseguiu, Não. conseguiu. Sim? Tá bom. Então vamos lá. Professor, Oi. professor, me perdoe. Deixa eu fazer uma pequena colocação, porque em Romanos, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, para aqueles que não têm Cristo, eles ainda são julgados pela lei? Eles são julgados pela. Veja bem, depende do ano. Se você fala isso hoje, como Cristo já veio, Cristo já veio. Então não tem como negar. Quando Cristo ainda não tinha vindo, o que os colocava, entre aspas, no céu ou no inferno, fecha aspas, era a obediência dos mandamentos da lei. Ok? Certo. Então, enquanto ainda Cristo não vinha, a ordenança era a lei de Moisés, que preparava. Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3. 3.
Isso. Feche um pouquinho seu microfone, Silas. Só por favor, mas depois pode abrir, tá? Então, ó, vamos ler Gálatas 3, vamos dar um pulo aqui. Eu não ia falar esse texto agora, né? Mas são muitas perguntas. Então vamos lá. Gálatas, capítulo 3, do 23 para frente. Muito bem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, fechados, né? Para essa fé que de futuro haveria de se revelar. Então, olha só, a lei de Moisés, ela é um tutor, ou então um guia. Então, enquanto você não chega no seu destino, você vai seguir as orientações do guia, tá? De maneira que a lei, olha o 24, de maneira que a lei, aqui está falando da lei de Moisés, nos serviu de aio, ou então de guia, nos serviu para conduzir a Jesus Cristo, com o objetivo de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao guia, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, portanto, a lei de Moisés, ela serve de guia para a chegada de Jesus Cristo. Uma vez que chega Jesus Cristo, não se usa mais o guia. Pensa no GPS, você não sabe chegar no destino. Você vai ligar o GPS e ele vai ser o seu guia. Uma vez que você chega no seu destino, você não precisa mais do GPS. Então a lei de Moisés, ela nos serviu para conduzir a Jesus Cristo. Só uma observação. A nós, não. Ela conduziu uma nação, que é a nação de Israel, para a chegada de Jesus Cristo. Essa lei não foi dada para nós. A lei de Moisés foi dada para a nação de Israel, porque a promessa era de que o herdeiro, o Messias, viria de dentro dessa nação. Portanto, essa lei foi dada para essa nação, e somente essa nação tinha a obrigação de viver os preceitos dessa lei para que o Messias viesse. Então, a lei de Moisés, ela serviu para a chegada de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus Cristo chega, nós temos, os gentios, a possibilidade de, através na fé em Jesus Cristo e o batismo e tudo mais que a gente vai estudar ainda durante o curso, hoje é só a quarta aula, os preceitos da salvação que foi profetizada anteriormente para Deus, especificamente para Abraão em Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, graças a Deus, a vinda de Jesus Cristo permitiu que nós, gentios, que estávamos sem a lei de Moisés, pudéssemos ser salvos, não pela lei de Moisés, mas sim pelo que a lei apontava, que é Jesus Cristo. Portanto, a lei de Moisés não nos salva. A lei de Moisés traz Jesus. Jesus é quem salva e não a lei. Tá? Ok? Alguém quer fazer algum comentário, dúvidas? Eu agradeço pela resposta e também me ajudou até a lembrar uma coisa, que lá em João Jesus diz que ele não veio julgar o mundo, mas as próprias palavras que ele tem proferido, essa julgará no último dia. Ou seja, ele venceu, ele cumpriu, né, aí como estabeleceu o seu reino, a sua justiça. Então aqueles que recusarem vão ser julgados também por Jesus Cristo, porque recusaram Jesus. Obrigado, professor, eu lhe agradeço muito. Que isso? Aqui é uma troca de leitura. A gente lê um pouco daqui, vocês lêem um pouco daí. João, você citou João 12:48. E aqueles que não obedecem à minha palavra têm quem o julgue no último dia. As palavras que tenho proferido, essas julgarão no último dia. João 12:48.
48. Vamos dar uma lida no livro de Hebreus, de novo, só para a gente ter um ataque cardíaco. Hebreus 7:18, que diz uma coisa muitíssimo interessante. Então, Hebreus, deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que chegou um negócio para mim. Hebreus 7:18. Portanto, por um lado, se revoga, ou seja, se cancela, revogar significa cancelar, né? Se cancela a anterior ordenança. Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha que pesado esse verso. O autor de Hebreus vai falar que a lei de Moisés é fraca e inútil. Por quê? O 19 responde. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então a diferença da velha e a nova aliança é que na velha aliança ela é fraca e inútil porque não perdoa pecados, ela não aperfeiçoa ninguém, diferentemente contrapondo a nova aliança que perdoa pecados e tem superiores promessas, superiores esperanças, que é a possibilidade de nos chegarmos a Deus. A única maneira de nos chegarmos a Deus é com a isenção da culpa do pecado, né? Lembra que Isaías disse em certo momento que o que nos afasta de Deus são as nossas iniquidades. Adão se afastou de Deus por causa de um e somente um pecado. Portanto, a velha aliança foi cancelada, ok? O que mais que eu posso pegar aqui para a gente? Romanos 7:6. E aí a gente vai ler o verso que o Silas se referiu lá em 10. Mas vamos ler Romanos 7:6. Romanos 7:6. Paulo escrevendo para os cristãos de Roma, e esses cristãos na cidade de Roma estavam tendo um problema, porque judeus estavam querendo fazer com que eles se voltassem à lei de Moisés. E aí ele responde no verso 6. Agora, porém, libertados da lei, nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade significa um termo que era usado muito antigamente, né? Você tomava uma multa, por exemplo, e você não pagava essa multa, depois de 5 anos, mais ou menos era isso, essa multa caducava, né? Então caducava, ela acabava, a pessoa não te cobrava mais. Então fala da caducidade da letra, ou seja, a lei caducou no sentido de que ela teve um prazo de validade, né? Então nós fomos libertos da lei, porque a lei nos escraviza no pecado. A lei de Moisés, ela não nos liberta do pecado. A única lei que dá a possibilidade de perdão de pecados é através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Vamos ler Romanos 10:4, que é o texto que foi lido agora há pouco, foi citado, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, portanto, a lei termina, se finda em Jesus Cristo, tá? E eu lembrei de um texto que eu ia falar agora. Esqueci o que eu ia falar. Vamos lá em Hebreus novamente, por gentileza. Agora no capítulo 10. Hebreus 10. A partir do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, a lei não é a imagem real das coisas,
A lei nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, se você está, assim como eu, com uma lâmpada acima da sua cabeça, coloca a sua mão sobre a mesa, a uma distância de uns 2 palmos, e você vai ver refletida na mesa a sombra da tua mão. A sombra refletida na mesa é a imagem real da sua mão? Claro que não. A sombra é maior do que a sua mão. A sombra ela é escura e sua mão não tem a mesma cor projetada da sua sombra. A sombra não tem as rugas que a gente enxerga na nossa mão. Portanto, a sombra não é a imagem real da sua mão. A imagem real da sua mão é quando a sua mão é colocada sobre, encostada à mesa. Mas aí não tem mais a sombra, porque a sua mão chegou à mesa, e é assim a interpretação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a imagem real, é ele que... A sombra significa que algo está vindo, né? Quanto mais longe da mesa você está, mais estranha é a sua mão. Você vai aproximando, então você tem a expectativa de que o real vai vir, que sua mão vai chegar. E quando chega o real, você não quer mais saber da sombra. O real chegou. Então, quando Jesus Cristo vem, ele é a imagem real daquilo que foi projetado durante todo o Velho Testamento. Olha o verso 4. Porque é impossível. Vamos ler o 3. Entretanto, esses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Portanto, gente, o Velho Testamento não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o Novo Testamento, ok? São os ensinamentos de Jesus, ok? Vamos ler o capítulo 8 de Hebreus, os versos 6 e 7. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha só quanta coisa boa tem na lei de Cristo que não tem na lei de Moisés. Então, na minha versão, fala assim: agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente. Então, a lei de Moisés, ela é menos, né? Então, a lei de Jesus, ela é mais excelente. E Jesus, ele é o mediador de uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas. Verso 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Portanto, esqueçam a velha aliança. A velha aliança foi dada para trazer Jesus Cristo como um guia, um GPS, um mecanismo de preparação para que Jesus chegasse. E eu gostaria agora de trazer um aspecto reflexivo para que a gente possa refletir um pouco sobre isso que a gente está tratando. Nós vivemos num mundo em que as igrejas têm confundido muito isso tudo que nós acabamos de ler. Eu vou citar aqui algumas leis da velha aliança. Por exemplo, na velha aliança, na lei de Moisés, existia a obrigatoriedade de pagamento do dízimo para os levitas em forma de mantimentos para a sustentação dessa tribo que não recebeu terra na divisão da terra por Josué. Na velha aliança, nós tínhamos a ordenança da circuncisão física no 8º dia do menino quando nascesse. Uma outra regra da velha aliança, por exemplo, era a obrigatoriedade de pagamentos de ofertas. Uma outra regra da velha aliança, dentro das 613, era a
comemoração da festa da Páscoa, assim como a festa dos tabernáculos, das cabanas, né? A festa das primícias, da lua nova e dentre outras festas de comemoração obrigatória dos judeus. O que acontece com essas leis na cruz, como nós lemos em Efésios e Colossenses? Essas leis continuam hoje ou essas leis acabam na cruz? Quem gostaria de responder? Elas acabaram na cruz. Deveriam ter acabado, né? Opa! Acabaram, né? Aí a Michelle Acabaram. fez... Se estão colocando e a pessoa quer aceitar, já é problema da gente, né? Isso, então a Michelle falou assim, deveria ter acabado. Não, deveria não. Elas acabaram. O problema é que pessoas estão desrespeitando o que Jesus cancelou e querendo resgatar algo que a igreja do primeiro século não vivia. Então vamos falar o dízimo, que é o mais polêmico de tudo, né? Então, igrejas que obrigam a pagar o dízimo são igrejas que estão desrespeitando porque Jesus cancelou o dízimo na cruz. Nós não encontramos nenhum mandamento, nenhuma atitude de nenhum cristão na nova aliança obrigando a pagar o dízimo e muito menos querendo dar o dízimo como uma oferta a Deus na igreja. Portanto, a minha interpretação, e aqui a gente pode conversar às claras, é que essas igrejas que descumprem o mandamento do cancelamento de Jesus da lei de Moisés e querem resgatar preceitos que foram cancelados, essas igrejas estão desrespeitando o próprio Senhor Jesus que cancelou essa lei na cruz. Portanto, não se deveria pregar, por exemplo, o dízimo nem como obrigação, nem como um ato de voluntarismo, porque nós não encontramos isso nas páginas da Nova Aliança. A oferta, pelo contrário, ela foi instituída como mandamento na Nova Aliança. E aí nós temos versos que tratam sobre isso, que não é a aula de hoje, nós vamos ter uma aula sobre isso. Mas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 16, versos 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Então nós somos estimulados a ofertar na igreja. Mas igrejas que obrigam os seus fiéis a desrespeitarem o que Jesus fez na cruz são igrejas que ou não entenderam muito bem esse cancelamento da lei de Moisés, ou estão agindo de muita maldade e como consequência, tomara que não, mas aparentemente a consequência deles é a destruição. Portanto, eu não teria coragem de viver numa igreja que desrespeita o que Jesus fez na cruz. Eu não tenho coragem de, sendo um gentil, querer viver os preceitos da lei de Moisés que não foi dada a mim. Portanto, o que eu vejo é igrejas desrespeitando Jesus, às vezes na ignorância ou na maldade, fazendo com que muitas pessoas sejam levadas ao erro. Tudo bem? Por exemplo, eu vejo igrejas comemorando a Páscoa. Oh, uau, que erro absurdo! Eu vejo igrejas fazendo a ceia do Senhor no dia de sábado, no dia de... Por falar em sábado, a lei de Moisés foi cancelada, inclusive parece que eles guardavam o sábado. Um cristão hoje não guarda sábado e muito menos guarda o domingo. Cristão não guarda o domingo. Cristãos se reúnem no domingo
cumprindo o mandamento de Atos 20, verso 7, para lembrar o que Jesus fez na cruz por todos nós. Então, o Novo Testamento, nós vamos ter uma aula sobre ceia mais para frente, ensina que os cristãos tomam a ceia todos os domingos. Não de sábado, não de quinta, nem de terça, e nem uma vez por mês, e sim todos os primeiros dias da semana. Todo domingo toma-se a ceia, porque é uma atitude cristã do primeiro século vivida pelos santos apóstolos e profetas da igreja do primeiro século, da igreja verdadeira e única de Jesus Cristo, como nós já pincelamos nas 3 aulas anteriores. Então, o Velho Testamento guardavam o sábado, cristão não guarda sábado, muito menos guarda domingo. Cristão faz a ceia no domingo, todos os domingos, em memória do que Cristo fez por nós naquela cruz, nos dando a possibilidade da vida eterna. Eu estava falando sobre a Páscoa, né? A Páscoa é uma festa judaica dada lá em Êxodo, no capítulo 12, quando eles vão sair em atitude à 10ª praga, que foi cancelada na cruz. Portanto, igrejas que vivem nessa festividade da Páscoa, por falar nisso, é daqui uns dias, né? Então, se você, meu irmão, minha irmã, comemorar a Páscoa, é um desacato ao nosso Senhor Jesus, que veio cumprir tudo isso. E para terminar minha fala, para abrir para vocês, eu queria ler um verso que é o que todo mundo apresenta como querendo destruir a argumentação, e eu deixo ele por último, porque antes de ler ele, eu gostaria de solidificar com os outros versos, que são esses que nós lemos, que comprovam o cancelamento. Mas Jesus ele vai falar algo muito interessante em Mateus 5,17. Ele fala assim: não pensem que vim revogar, cancelar a lei ou os profetas. Eu não vim para cancelar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um i jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, porque se Jesus viesse de fato cancelar a lei, ele seria um transgressor da lei. Jesus não descumpre nenhum preceito e mandamento da lei, muito pelo contrário, Jesus não peca. Portanto, ele é puro. Jesus, ele veio, como está escrito, ele não veio cancelar, ele não é um transgressor, ele veio cumprir. Qual é o preço da lei de Moisés? O preço da lei de Moisés é a morte. Romanos 6 vai falar, todos pecaram. E outro texto vai falar que o salário do pecado é a morte. A lei de Moisés veio para mostrar o pecado. Jesus veio para pagar o preço do seu e do meu e do nosso pecado na cruz. Portanto, a consequência do contrato feito entre Deus e Moisés acaba no pagamento. E uma vez que foi pago esse contrato, ele se extingue. Pensa no seguinte, você mora de aluguel e, por exemplo, no 4º mês de aluguel, num contrato de 1 ano, você não consegue mais pagar o aluguel. A imobiliária vai acionar os fiadores. O fiador vai bater lá na porta da imobiliária e vai falar assim, olha, eu vim aqui para cancelar esse contrato. A imobiliária vai falar assim, mas você não pode cancelar o contrato. Já está assinado. Então o fiador tem que passar um Pix. Quanto eu devo para vocês, imobiliária? Ah, ele ficou 6 meses morando de aluguel, parou de pagar, então você nos deve 6 meses. Esse é o preço do contrato? É. Aí você vai lá, como fiador, paga o saldo devedor, e uma vez que você pagou, o contrato se extingue. Você pode ficar livre daquele contrato de aluguel. Então Jesus ele veio para pagar o preço
que a lei de Moisés determina que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, Jesus veio para pagar o preço da lei. E ao pagar, o contrato acaba. Portanto, se nós vivemos em alguma igreja com preceitos baseados na lei judaica, na lei mosaica, nós estamos correndo sérios perigos. Nós vemos igrejas que têm pessoas com ministérios levitas. Nós temos igrejas que usam roupas baseadas no sacerdócio levita, como por exemplo a Igreja Católica. Nós temos igrejas que, sei lá, que pregam sobre o dízimo, e nós temos igrejas hoje que guardam o sábado, e tantas igrejas que você não pode comer carne de porco, porque isso era da lei mosaica. Então veja, que possamos abrir os olhos para viver na verdadeira igreja, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, nós devemos buscar o conhecimento da verdade na nova aliança, não na velha aliança que gera para a morte. A nova aliança, baseada na cruz de Cristo e no seu sangue, gera para a vida. Não dá para viver numa igreja que prega Jesus, mas ao mesmo tempo o desrespeita, descumprindo o cancelamento e o cumprimento da lei na cruz. Então não dá para ter um pé em Jesus e um pé em Moisés. Ou eu estou com os dois pés em Jesus, ou eu estou com os dois pés contra Jesus. Que possamos abandonar as igrejas que vivem preceitos mosaicos para que a gente não possa morrer. Eu vou fazer uma oração para terminar e eu vou gerar um outro link, porque se alguém tiver alguma pergunta, a gente abre para perguntas e conversas, porque o tempo é curto, tá bom? Oremos. Santo Deus, agradecemos por essa palavra maravilhosa que nos liberta dos nossos pecados. Somos gratos porque essas palavras nos mostram Jesus Cristo, nosso real, único e soberano Salvador através daquela cruz. Nos ajude a permanecermos sempre de mãos dadas com Cristo, longe dos nossos pecados, para que possamos ter a vida eterna ao seu lado. Continue conosco sempre, cuidando de todos nós, e em nome de Jesus que oramos. Amém.